Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Enlighten Brasil. Meu nome é Felipe Alvarez e é um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós temos uma convidada muito especial. A Sandria Valmana desenvolve um trabalho muito interessante dentro do corpo jurídico com os advogados e ela vai contar um pouquinho para a gente, principalmente nessas questões relacionadas ao efeito da pandemia, a ansiedade, a depressão, a pessoa ficar mais triste, mais deprimida. Como que a gente pode lidar com isso? Porque além dela ter essa formação de análise, de psicanálise, ela também é advogada, mestre em direito tributário. É isso mesmo, Sandria? Isso. Isso mesmo. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente como que a gente pode lidar com essas situações. Ela também tem alguns grupos interessantes nas redes sociais. Bom, tudo isso ela vai falar para a gente agora. Mas para a gente começar a nossa conversa aqui no Enlighten Entrevista, Sandria, a primeira coisa é te agradecer pela sua oportunidade. Demorou para a gente conseguir marcar, mas finalmente saiu o nosso bate-papo aqui. E a ideia é justamente isso. A primeira pergunta que eu acho que vem à cabeça de qualquer pessoa é: você era uma advogada, ou na verdade ainda é uma advogada, que isso é uma coisa que a gente nunca perde. E aí, o que te levou, né? Conta pra gente um pouco, o que te levou o interesse de analisar um pouco mais as emoções dos advogados? Como que você chegou nesse caminho? Bom, Felipe, primeiro eu queria muito te agradecer o convite, é uma honra estar aqui no Enlighten e agradecer aí teus ouvintes que vão assistir. Eu sou advogada, trabalho como advogada, então sou uma advogada militante, eu trabalho num grande escritório de São Paulo, na área de direito tributário, eu sou diretora do contencioso tributário, então eu estou na área, e só que eu tenho uma segunda formação, que é uma formação como psicanalista. Isso é uma coisa mais recente, faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu comecei a me interessar, sempre tive interesse em psicologia. Eu sempre tive uma grande curiosidade. O que eu sou e o que eu sou, porque a espécie humana é assim, o que é meu. E eu sempre analisei isso nas pessoas também, né? Tentar entender por que as pessoas são como são. E daí eu fui estudar psicanálise, e um dos motivos foi justamente a pressão do mundo jurídico. Advogado, e não tem como, a gente sofre, a gente vive trabalhando, resolvendo problemas. E não tem como você resolver problemas sem entrar no mundo do problema. E o mundo do problema é um mundo que te gera ansiedade, né? Então, o Brasil já é um... Segundo o último relatório da OMS, o Brasil é o país com mais pessoas com transtornos de ansiedade. E olha aí que a gente não está falando em sentir a ansiedade, mas que isso torne-se um transtorno, né? Então, eu vi que no mundo jurídico isso era muito comum, muito mais comum que em outras áreas. E eu me interessei com isso, comecei a estudar essa questão já dentro da psicanálise, mas comecei a me especializar em ansiedade. E aí eu tenho estudando muito a ansiedade desde vários pontos de vista. Da neurociência, da psicologia comportamental, da própria psicanálise. E fui cada vez atendendo pessoas com esse tipo de problemas. E daí uma coisa foi levando a outra. Hoje eu trabalho como psicanalista também. A maior parte do meu trabalho é como psicanálise social, né? Então eu atendo pessoas que precisam e não têm condições de pagar. E muitos do mundo jurídico, aí não só advogados, mas pessoas que trabalham em departamentos jurídicos, ou professores, sempre pessoas ligadas a esse mundo jurídico. Acho que legal. Me diga uma coisa, dentro dessa questão, a gente sabe, né, e foi daí que a gente conheceu você, que há, na verdade, né, um estímulo dentro das redes sociais, né, o grupo jurídico ansioso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu esse nome, que parece que é quase sinônimo, né, jurídico e ansioso, me parecem sinônimos às vezes. E qual que é o teu principal objetivo nessas divulgações dessas publicações? Quem que você quer atingir? Obviamente quer atingir advogados, mas qual que é, vamos dizer, o grande efeito que você busca com esse grupo jurídico ansioso? Conta pra gente. Sim, o jurídico ansioso, assim que eu terminei a psicanálise, que eu me formei, e como eu já estava interessada nessa questão do mundo jurídico, eu criei uma página do Facebook,
Então, na verdade, ela é uma página em que eu dou dicas e coloco sempre matérias interessantes, voltadas para questões da ansiedade ou outros problemas emocionais que têm alguma ligação com a ansiedade. E fora isso, né, essa página eu coloco posts, a ideia é colocar pelo menos uns 3 por semana, então sempre estou colocando coisas interessantes, com o objetivo de criar uma consciência do problema. Porque muitas vezes fica uma dificuldade você entender se você tem de fato um problema ou é que sua personalidade é ansiosa. Então, falta muita informação, porque há um tabu muito grande com essas questões de transtornos mentais, né? Ou de problemas mentais. E as pessoas não procuram como procurar um médico. Então, meu objetivo principal foi trazer informação. Trazer informação para a pessoa detectar se ela está com um problema ou não está. E se estiver, como procurar ajuda? Então, o jurídico ansioso tem esse objetivo mais informativo. Mas também a ideia é tratar, através da informação, em pequenos grupos que a gente faz. Quem se interessa, me manda lá na página, né? Manda que tem interesse, a gente vai colocando vários temas sobre a ansiedade. Então, como tratar? Então, eu não vou te falar que ele não é um grupo de terapia coletiva. Não é. Ele é um grupo fechado em que eu dou dicas de questões que podem gerar ansiedade, como tratar, e aí as pessoas, quem se sentir à vontade, também termina falando. Então, é uma experiência um pouco assim, é uma experiência informativa. É diferente de um trabalho psicanalítico propriamente. Porque a psicanálise, ela é uma técnica terapêutica que só acontece em um set analítico em que você tem o analisando e o analisante. Então, você tem duas pessoas e aí você vai tratar problemas do inconsciente da pessoa, problemas de conflito da pessoa, né? Então, é diferente. O jurídico ansioso tem esse objetivo mais informativo. Legal. Agora, uma coisa que eu quero puxar até da sua fala, que eu acho que é muito importante, né? Até por, de certa forma, eu enquadrar nessa questão de ter uma personalidade ansiosa, a ansiedade, ela tem, obviamente, prós e contras, né? Então, a gente nota que uma pessoa, muitas vezes, ansiosa, se torna muito mais produtiva do que alguém que é mais calmo. De outro lado, ela também sofre muitas vezes com pavor noturno, sofre com sudorese, sofre com aqueles efeitos, né, decorrentes da ansiedade, né? Até aí, eu acho que é um ponto a ser diferenciado. Mas o que eu gostaria de abordar com você é: quais seriam as dicas, por exemplo, que você poderia dar, obviamente, uma entrevista curtíssima como essa, e como é que a gente faz esse processo de avaliação entre ter uma personalidade ansiosa e, devido a algum estresse, algum fator externo, você estar ansioso por conta daquele momento? Como que a pessoa ela pode identificar esses sinais a respeito desse assunto? Para te dar uma resposta rápida disso, o primeiro que eu preciso falar é que eu sou uma grande defensora da ansiedade. A ansiedade é uma reação normal do corpo, ela é positiva. Só que num ambiente, e ela ocorre quando você está diante de uma situação, ou alguma novidade, ou um estresse, ou um risco, e o corpo, ele se modifica totalmente. Não é só a parte emocional. O nosso corpo físico, o funcionamento físico do corpo, ele se transforma para te deixar pronto, preparado, ou para lutar, ou para fugir. Então, a ansiedade é uma característica evolutiva maravilhosa, que faz da gente o sobrevivente que a gente é como espécie. Então, eu sou defensora da ansiedade. O ponto está em que se você sempre interpreta o ambiente em que você vive como um ambiente de estresse, de novidade ou de risco, seu corpo, ele automaticamente vai gerar esse estado de alerta que não te permite você se desligar. E com isso, você termina causando problemas físicos mesmo no seu organismo, né? Então, o ponto está no seguinte: você precisa detectar, a gente em psicanálise fala que são 4 fatores, né? Você precisa detectar primeiro se é uma situação real de estresse, de risco ou de novidade. Primeiro ponto. Às vezes você percebe que é uma fantasia, que não está bem acontecendo isso, não tem uma urgência. Eu vou te dar um exemplo do advogado, para ficar mais fácil de falar dos 4 elementos. Imagina um advogado que é contratado hoje para apresentar amanhã uma impugnação. Ele tem um elemento fático real para ficar extremamente estressado e ansioso, porque ele vai ter que preparar durante o dia para apresentar no dia seguinte uma defesa completa.
Então, você vê que ali há um fato concreto que vai gerar esse estado normal da ansiedade. Esse estado vai deixar esse advogado mais alerta para ele focar no que interessa, para ele não desviar sua atenção, para ele ser rápido, para ele ser ágil, para ele pensar em coisas que vão resolver aquele problema dele. Então, a ansiedade é útil, essa característica evolutiva, ela vem sempre que tem um fato real e ele tem uma duração proporcional àquele fato. Então, você não vai ficar tempo naquilo. Então, meu prazo é amanhã, eu vou ficar ansioso para entregar isso amanhã. E eu vou ter sempre, numa ansiedade positiva, um resultado positivo. Nunca você fica estressado para não resolver alguma coisa. Então, esse é outro ponto. Se você ficou estressado, você tinha um fato real, eu tinha um prazo para amanhã, eu tinha urgência, fiquei extremamente ansioso, mas não resolvi nada, eu não fiz nada, é óbvio que essa ansiedade vai continuar. Essa ansiedade vai se transformar num estado ansioso ruim. Então, eu acho que tem muito a ver a proporcionalidade da sua emoção também, né? A intensidade dessa emoção, dessa angústia que você tem. Ela tem que ser proporcional ao que você está passando ali. Por exemplo, um advogado que tem um prazo de apelação de 15 dias. Está no primeiro dia do prazo. E o cara já não consegue dormir, está suando, passando mal, só pensa nesse assunto, não consegue se concentrar em nada. É evidente que ali não há uma proporcionalidade. O cara tem 15 dias. Por que ele está nesse estado durante tanto tempo, num estado tão ansioso? Então, eu acho que são esses fatores que te levam a detectar se teu corpo está reagindo normalmente numa situação de risco, e aí você resolveu a questão e ficou alerta para aquela situação, ou se você está se alongando demais, se você está exagerando, ou porque essa situação é uma fantasia da sua cabeça, não é uma situação real. O prazo de 15 dias, por exemplo, seria uma fantasia da sua cabeça. Você não tem por que ficar extremamente ansioso se você tem 15 dias ainda, né? Tudo bem, uma ansiedade mínima, você preocupa, é diferente de preocupação da ansiedade. Então, você fica preocupado para querer fazer um bom trabalho, isso é normal. Agora, você ficar nesse estado de alerta, como se alguma coisa fosse acontecer durante 15 dias, isso não seria normal. Então, a dica é procurar entender se há um fato real que está te gerando esse estado e se sua reação emocional a esse fato é proporcional ao tempo que você tem para resolver ela. Se você está exagerando, há algum problema. Isso realmente a gente nota muito na nossa profissão, né, como advogados aí, independente da área, né, se dentro do jurídico mais corporativo ou do jurídico de escritório. A gente nota também os próprios juízes, né, magistrados ansiosos por conta das cargas, né, que o Conselho Nacional de Justiça agora impõe, né, para que seja feito. A ausência de juízes também que existem, né, pela falta de dinheiro para contratá-los. Realmente a gente acaba, às vezes, até transformando o próprio problema numa espécie de vício, né? Que parece que fica viciado em ansiedade, né? Porque fica nesse círculo que parece que não acaba, né? Isso é interessante que você está colocando, porque a ansiedade, ela alimenta a própria ansiedade. Então, ela é como se ela fosse se agravando. À medida que cada vez você vai ficando mais ansioso, é como se seu corpo se ligasse na ansiedade, ele não conseguisse desligar disso. Por muito que você quer, você não consegue se desligar. Então, é uma coisa que é alimentada. Se autoalimenta dela mesma, né? E agora, né, principalmente, acho que nessas questões envolvendo aí a Covid 2019, e acho que isso impactou muito o mundo jurídico, não por conta da gente não conseguir trabalhar, porque a gente consegue, né, até antes aqui da gente entrar no ar mesmo, a gente estava comentando sobre como nossa profissão é privilegiada, né, para conseguir fazer algumas tarefas que outros, infelizmente, não conseguem. Mas, de outro modo, que a gente notou, principalmente no começo da pandemia, foi aquela enxurrada de medidas provisórias, e aí você pode dizer até melhor do que eu, medidas provisórias tributárias adoidadas e trabalhistas adoidadas também, para tentar conter o problema da economia frente ao fato de você não poder sair de casa. E isso, eu me lembro que até em grupos de WhatsApp, grupos de mensagem de colegas advogados, né, tinha gente falando não consegui dormir ou ficava com o celular na beira da cama e aquele apito sonoro para ver qual era a nova medida provisória e já o meu chefe me chamando para saber qual era a providência que eu ia tomar. Ok, temos um evento extremamente estressor, né, por assim dizer,
somada à característica do advogado muitas vezes se tornar uma espécie de conselheiro para o seu cliente e somado à questão de que o Brasil é um país extremamente legalista, né, que tudo é positivado, que você precisa tirar daquele direito positivo alguma interpretação que possa trazer um ganho em tempos de economia enfraquecida pelo vírus. Então, eu queria te perguntar se você notou nos seus colegas, ou se você notou nas pessoas que você trabalha ou presta serviço, o aumento dessa ansiedade, como que você, né, sabendo que tem essa matriz dupla, né, uma matriz psicanalítica e uma matriz, obviamente, também de direito, como é que você faz para lidar com isso, com esse problema no dia a dia e, de repente, acalmar? Qual que seria também a dica para você dar para o pessoal aí que está em casa, está estressado, não consegue se movimentar muito, enfim, o que você poderia dar aí para a gente, considerando os efeitos da Covid-2019? Sim. Olha, se você parte do pressuposto que essa situação é toda uma situação de novidade, nunca passamos por algo assim de uma forma tão generalizada. Então, ninguém está preparado para enfrentar isso. Por muito que já se vá um mês e pouco que a gente está nessa situação, toda hora você tem situações novas surgindo, que você precisa se adaptar imediatamente, sem pensar, sem ser a situação perfeita. Advogado é muito perfeccionista, isso eu percebo muito nas análises, né? E então essas coisas que você não tem tempo de parar, preparar, pensar, termina criando uma ansiedade muito maior. O que é o ideal? Primeiro, você não pode ficar, a ansiedade ela é muito gerada porque você não sabe o que vai acontecer. A incerteza, essa insegurança e a falta de tempo. Então é tudo muito urgente, você fica acelerado. Então o que é a primeira coisa? Tentar se acalmar, tentar entender que essa é uma situação gerar para todos, que você está enfrentando da melhor forma possível, analisar a forma que você está enfrentando, se pode melhorar ou não alguma coisa, ter calma, não ficar assistindo o tempo inteiro, isso até é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, você não pode ficar toda hora acompanhando, morreu mais um, morreu outro, tenho aquele amigo que morreu, olha as notícias. Então, primeiro, procurar notícias, fontes confiáveis, e assistir 1, 2 vezes por dia no máximo. Você não pode estar o tempo inteiro em cima dessas coisas. E ter calma para fazer as coisas, manter as válvulas de escape, isso é muito importante. A ansiedade, ela gera que você fica hiperfocado naquela situação que te preocupa. Então, o que você precisa fazer? Tirar esse foco de lá. E como você tirar foco? Você tem que ter outras coisas para fazer. Cada um, isso não tem uma única dica, né? Cada um reage de um jeito. Tem pessoas que se acalmam indo para academia. Ah, mas não pode ir para academia porque está tudo fechado. Também, faz exercício em casa. Tem outro que se acalma, vai lá, cozinha. Ou vai lá e assiste alguma coisa na TV. Então, intercalar ou momentos de descanso entre as atividades, ou intercalar alguma atividade que dê prazer, que ajude a tirar do foco. O ponto é isso. É tirar o foco da situação preocupante em que você está. Teria muitas outras coisas para falar, mas eu acho que a dica principal que se aplica para todos é isso. Tirar o foco da grande preocupação. E ser mais compreensivo consigo mesmo, né? Realmente essa questão do perfeccionismo para advogados é algo muito interessante, porque de fato acho que cobrança também pelo cliente, pelo resultado melhor que a gente possa dar, acaba gerando essa sensação de ter que ser perfeito, mesmo sabendo que a gente não consegue ser, né? E para a gente fechar, Sandra, uma coisa que eu quero te pedir, né, além, obviamente, da psicanálise, além, obviamente, né, daquela história de você ter um amigo para desabafar, de você ter esse ambiente, vamos dizer, mais de procurar um outro foco, de maneira prática, né, o que você sugeriria para uma pessoa que está sofrendo nesse momento está passando por uma crise, não obviamente uma crise que precise de intervenção farmacológica, de remédios, etc., mas está com uma crise. O que você, né, como uma profissional da área, poderia dar de dica assim, para alguém? É ler um livro? É respirar? É meditar? O que a pessoa faz nesse momento? Então, assim, a principal, essa pergunta é bem importante, porque eu tenho visto isso na prática. Muitas pessoas me ligam e falam, estou tendo um ataque agora, não tenho médico, não tenho ninguém a quem recorrer. O que eu faço? Então, o primeiro, mais importante, a ansiedade, ela é uma jogada da nossa mente que nos tira da realidade e nos joga numa fantasia.
uma fantasia em que você fica totalmente desolado, preocupado, você não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa é voltar para a realidade aqui agora, nesse instante. O principal, o melhor, e isso aí, não só da psicanálise, qualquer um diz, é respirar. Então, exercício da respiração. Uma respiração profunda, inspirar, expirar com calma, para você tentar voltar aqui para a realidade, para não pensar. Quando você respira, isso é chamado de respiração diafragmática, que é aquela que você mexe aqui o diafragma. Então, quando você respira muito calmo, automaticamente sua mente não consiga pensar em muita coisa, né? Então, a primeira coisa é tentar deixar a mente em branco, não pensar nessa preocupação. E claro que se você não tem uma prática nesse tipo de respiração, isso dura alguns segundos só, é muito rápido. Então, o que é importante? Qualquer outra coisa sensorial que te faça ficar aqui agora na realidade. Então, levanta, vai tomar um copo de água, passa água no rosto, muda de posição, anda de um lugar para outro. Então, alguma coisa que te faça sentir que você está aqui agora, que você não está nessa sua fantasia da sua cabeça. E depois, obviamente, procurar uma ajuda. Eu acho que um psicanalista é alguém que pode ajudar muito, um psicólogo, um psiquiatra. Nessa pandemia, tem surgido muitos grupos, né, de atendimento online, de atendimento social, que a gente chama isso. Então, acho que é importante procurar voltar para a realidade, se acalmar, porque esse estado ansioso, essa crise, são efeitos físicos do nosso corpo. Então, você precisa equilibrar o corpo de novo primeiro, para poder pensar. E aí, uma segunda medida é procurar se desfocar em alguma coisa que te dê prazer e procurar ajuda. Legal. Sandra, a gente quer te agradecer muito por essa oportunidade de abrir um pouquinho mais a respeito e direcionado para advogado, questões relacionadas à ansiedade, com técnicas, com dicas, né, com a forma como a gente deve se relacionar, extremamente valioso, enriquecedor. Queremos agradecer muito a sua presença aqui e aproveitar para você deixar o seu recado, como que uma pessoa faz que estiver assistindo esse vídeo, ou que estiver ouvindo o podcast da Enlighten, como que ela faz para te procurar, né? A gente pode, obviamente, deixar aqui o seu e-mail, deixar o seu telefone no GC do vídeo, mas como que ela faz para te procurar? Se você quiser deixar seus contatos no LinkedIn, como que faz? Por favor, deixe seu recado aí final para o pessoal que nos assiste. Eu acho que nesta área aqui de psicanálise ligada ao direito, o ideal é me procurar pelo Jurídico Ansioso, que é uma página do Facebook assim mesmo. Jurídico Ansioso Psicanálise. Acho que é o melhor caminho. Lá tem meu telefone, tudo, e o pessoal pode me procurar por lá. Tá bom. E eu queria te agradecer muito o convite. Um prazer enorme estar aqui falando disso com você. Você conta comigo aí, toda vez que você precisar, pode me chamar. Tá bom, Sandra, muito obrigado. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Sandra Valmana. Ela realmente nos enriqueceu aí com todo o conhecimento que ela tem. Ela é uma profissional do direito, então isso ajuda ela a compreender e fazer a clivagem correta, né, entre o que realmente precisamos do ponto de vista emocional e como a gente pode desenvolver melhor o nosso trabalho profissional. O objetivo da Enlighten, como todos sabem, é a gente conseguir fazer com que haja simetria de informação, porque a gente acredita que a informação devolve para o advogado um poder que muitas vezes está esquecido. E essa informação é super importante, que é cuidar da mente, cuidar da nossa operação, do nosso principal órgão que faz com que o direito seja, então, tão bonito assim, que é o cérebro. Continue acompanhando o canal da Enlighten através das nossas redes sociais e a gente se vê até uma próxima.